Bom dia, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero estar começando uma nova série de mensagens. E o tema dessa nova série é a casa. Fale esse tema para quantas pessoas você conseguir, 2 ou 3. Diga, a casa. Maravilha. Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, deixe ela aberta. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu quero começar essa mensagem com uma introdução. Muitas pessoas, elas não se sentem satisfeitas, bem-sucedidas ou realizadas. Não importam o que essas pessoas façam, no seu coração elas sentem um grande vazio. E algumas dessas pessoas até têm funções na igreja, até são voluntárias na casa do Senhor, estão servindo a Deus, mas elas continuam sentindo a ausência de alguma coisa, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo um voluntário na obra do Senhor, elas continuam sentindo esse vazio. Elas sabem até que é algo muito importante, que é algo essencial, mas elas não conseguem explicar o porquê desse vazio. Elas não conseguem explicar, permita-me essa expressão, que coisa é essa? Então a pergunta é: que coisa é essa? O que é esse vazio? Queridos, eu já vos trago a resposta logo no início da mensagem. Esse vazio, mais uma vez, eu quero dizer, permita-me usar essa palavra, essa coisa. Esse vazio dentro dessas pessoas, que muitas delas até estão servindo na obra do Senhor, já entregaram a sua vida a Jesus, mas esse vazio trata-se do propósito eterno de Deus. Esse vazio trata-se do não entender, do não estar vivenciando o propósito eterno de Deus. E uma vez que eu falei que vazio é esse, eu quero te explicar o que é o propósito eterno de Deus. Quando eu falo de propósito eterno de Deus, eu não estou falando do propósito individual e específico que Deus tem para cada um de nós. Não é desse propósito. Nós já tivemos uma série aqui sobre propósito. Quantos lembram dessa série? Não é do propósito individual específico de cada indivíduo, de cada pessoa, que ao viver, ao vir para essa terra, Deus já estabeleceu um propósito, e nós aprendemos que esse propósito foi estabelecido mesmo antes de você nascer. Não é desse propósito que eu estou falando. Diga, não é desse propósito. Então, para entendermos um pouco mais, para respondermos a essa pergunta, o que é o propósito eterno de Deus, nós precisamos voltar no tempo. Diga, voltar no tempo. Nós precisamos voltar para antes da criação do universo, antes de tudo o que existe existir. Então, vem comigo e imagina um tempo onde não havia o céu. Imagina um tempo onde tudo o que existe na terra não existia. Então, nesse tempo, eu posso dizer que Deus, ele não estava tão ocupado. Eu posso dizer que o nosso paizinho não estava tão ocupado como ele tem estado desde a criação do mundo, desde a criação do homem. Mas também cabe aqui uma pergunta: o que é que Deus
estava fazendo nesse tempo? O que é que Deus estava fazendo antes da criação do homem? Você já pensou sobre isso? Eu queria pensar com você sobre isso nessa manhã. Eu entendo que se Deus fosse só uma pessoa, quer que eu disse? Se Deus fosse o quê? Se ele fosse só uma pessoa, ele provavelmente estava se sentindo muito só. Antes da criação do homem, antes de criar o que existe no planeta Terra, provavelmente nesse tempo Deus estava se sentindo muito sozinho. Então, vamos entender tudo isso indo para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Já está aberto aí a sua Bíblia? Você também pode acompanhar no telão. No princípio, Deus, diga Deus. Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga assim: no princípio, Deus. Fale, Deus. Aqui nesse texto, no original do Antigo Testamento, que é o hebraico, Deus é chamado de Elohim. Diga Elohim. E Elohim é um dos nomes dados a Deus. Elohim é usado quando se refere à pluralidade de Deus. Diga pluralidade de Deus. Ou seja, Elohim é usado quando se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no original está escrito assim: no princípio, Elohim. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Quando estão me entendendo, diga: estou, meu pastor. Portanto, eu posso afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam todos eles envolvidos na criação do mundo. Diga assim: os três, todos os três estavam envolvidos na criação do mundo. Quando lemos esse texto, o que nos dá a entender é que parece que só Deus estava envolvido. Então, como é importante você estar congregando para aprender a palavra. Então, respondendo à pergunta, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo, a resposta é: Deus estava em comunidade. Diga, Deus estava em comunidade. Sabe, Deus estava em uma célula. Isso mesmo. Fala para quem está ao teu lado: Deus fazia parte de uma célula. Diga assim, bem alto: a primeira célula foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que é que Deus estava fazendo antes da criação do homem? Ele estava se relacionando com o Filho e com o Espírito Santo. Deus se relacionava com o seu Filho. Deus se relacionava também com o Espírito Santo. Agora, veja como era o relacionamento entre Deus e Jesus Cristo, seu Filho. Vamos agora para João. E vamos entender como era esse relacionamento entre Jesus e o Pai, entre Deus e Jesus. João 14, 10. Diz assim: você não crê que eu estou no Pai
Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que está onde? Olha só, que eu estou no Pai. E aí ele continua, e que o Pai está onde? Olha, e que o Pai está nele, e o Pai está em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, observe aí, pelo contrário, o Pai que vive em mim. Aonde é que Deus vivia? Em Jesus. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Diga assim: o Pai que vive em mim. Diga: o Pai que vive em Jesus. Esse texto está nos dizendo que Deus e Jesus se relacionam entre si ao ponto de dizerem que um vive no outro. Você consegue enxergar isso? Sim ou não? Olha só, veja o começo do texto. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai aonde? Está em mim. Aí o final diz: e o Pai que vive em mim. Olha o que Jesus está dizendo, que Deus vive nele. Então esse texto está nos dizendo que o relacionamento entre Deus e Jesus é tão gostoso, é tão harmonioso, é tão intenso, que um vive no outro. Viver me lembra de morar. Então eu posso dizer que o relacionamento entre o Pai e o Filho, entre Deus e Jesus, é tão harmonioso que um mora no outro. Que o quê? Um mora no outro. Que um habita no outro. Diga: habita no outro. Então vem comigo agora com essa linha de raciocínio para entender algo. Quantos estão entendendo até aqui? Diga: estou, pastor. A palavra morada nos traz o conceito de quê? De casa. Jesus está dizendo que ele e o Pai são um e um vive no outro. Então um mora no outro. Então essa palavra morada nos traz o conceito de casa. E eu quero dizer para você que aqui está a primeira casa da história do universo. A primeira casa da história do universo não foi criada pelos homens. A primeira morada, a primeira habitação, a primeira casa da história do universo é a habitação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, eu posso dizer para você que a ideia de casa não é criação do homem, mas do próprio Criador, do próprio Deus. Fala para quem está ao teu lado: a ideia de casa não foi criação nossa. A ideia de casa é do próprio Deus, é do próprio Criador. Quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus nessa manhã. Agora, uma vez que nós estamos entendendo que a ideia de casa é um conceito do próprio Deus, uma vez que nós estamos entendendo como é o relacionamento entre Deus e Jesus, vejamos o que é que acontece dentro da casa de Deus. Olha para quem está e diga assim: o que será que acontece dentro dessa casa, da casa de Deus? Vem comigo para João 17:24 e vamos ver o que acontece dentro da casa de Deus. João 17:24 diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Diga assim: me amaste antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, nós estamos entendendo que Deus tinha um relacionamento entre o Pai
entre o Filho e o Espírito Santo, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós já estamos entendendo que esse relacionamento era tão intenso que um vivia no outro, e isso nos dá a ideia de morada, de casa. E agora nós queremos entender o que é que acontecia dentro dessa casa. E o texto está dizendo que antes da criação do mundo, que é isso que estava acontecendo, é isso que nós queremos saber, o que é que acontecia antes da criação do mundo. Jesus está dizendo que o Pai o amava. Diga, antes da criação do mundo, Deus amava Jesus. Então, diga assim: Jesus era amado desde antes da criação do mundo. Então veja só, o pai e o filho têm um relacionamento de muito amor um com o outro, desde antes da criação do mundo. Então, dentro da casa de Deus, o que há é muito amor. O que acontece dentro da casa de Deus é um relacionamento de muito amor. Fala para quem está ao teu lado: o que existe dentro da casa de Deus é amor. Então o que é que existe na casa de Deus? Um amor, um ambiente repleto de amor. Portanto, no Senhor nós descobrimos um amor mútuo entre Ele, o Filho e o Espírito Santo. No Senhor nós descobrimos uma comunhão mútua entre Ele, o Filho e o Espírito Santo. Uma honra mútua entre os três, uma submissão mútua entre eles. Uma morada, uma o quê? Uma morada mútua entre eles. Uma casa. A casa. Diga para quem está ao teu lado: essa é a casa. Ou seja, uma autêntica família, uma autêntica comunidade. Essa é a vida de Deus, a casa. Nada menos que um estilo de vida de amar uns aos outros. Diga assim comigo: a vida de Deus é nada menos do que um estilo de vida de amar uns aos outros. Fala para quem está ao teu lado: a vida de Deus é um estilo de vida de amar uns aos outros. Erga suas mãos e diga assim: a vida de Deus é um estilo de vida de amar uns aos outros. Olha para quem está ao outro lado e diga assim: quando eu te amo, eu estou vivendo o estilo de Deus. Quando eu amo os perdidos, quando eu amo as pessoas, quando eu amo os que me perseguem, eu estou vivendo a vida de Deus. Eu estou vivendo esse estilo de vida. Esse é o estilo de vida de Deus. Essa é a casa de Deus. É o que tem dentro da casa de Deus. É o que tem dentro da morada de Deus. E quem é família dele, quem habita nele, quem está com ele, quem convive com ele, ama as pessoas. Mesmo antes dele criar você e eu, os céus e a terra, Adão e Eva, ele já se relacionava, ele morava em um ambiente cheio de amor. Jesus diz que ele era amado antes mesmo da criação do mundo, que o Pai o amava antes mesmo dele criar o mundo. Portanto, entenda a mensagem de hoje. A casa de Deus não se refere a um lugar. Vou repetir. Você está comigo aqui? Uau! Isso é demais. A casa de Deus não é um lugar. Você está entendendo? A casa de Deus não é um lugar, mas sim um relacionamento de amor entre Ele, o Filho e o Espírito Santo. A casa de Deus é um relacionamento de eterno amor. Fala comigo:
A casa de Deus não é um lugar. A casa de Deus é um relacionamento de eterno amor. Em Atos, no capítulo 7, versículo 48, está escrito que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Escute, anote. Deus tem sua morada no relacionamento. Deus tem sua morada no relacionamento entre Ele, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, a casa de Deus, mais uma vez eu digo, não se refere a um lugar, mas sim a um relacionamento entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso nos lembra um ditado. O ditado é mais ou menos assim: você pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Meus filhos, minhas filhas, membros do Novo Lar, para qualquer pessoa em seu estado psíquico normal, um lar vale muito mais do que uma casa. Porque uma casa são paredes, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos. Essas coisas não podem satisfazer a necessidade que as pessoas têm de relacionamento familiar. Porque hoje estamos vivendo em uma época onde os pais estão colhendo tantos problemas com seus filhos. Filhos que cortam seus pulsos, filhos que se enforcam, filhos que pegam armas e vão às escolas e matam filhos de outras pessoas. Por quê? Porque os pais não entenderam que um lar não é uma casa. Deram eletrônico para os seus filhos, videogames, celulares, tablets, uma internet veloz, e disseram: pronto, isso é lar. Não, isso é casa. Isso não é lar. A casa são paredes, a casa são móveis. E isso não realiza a necessidade, não preenche a necessidade do relacionamento que temos que ter e necessitamos e somos carentes. O relacionamento familiar. Meus filhos, escute. Essa é a chave fundamental da vida. O relacionamento de uns para com os outros, dentro de comunidade, dentro de um ambiente familiar, é a chave fundamental da vida. Fala para quem está ao teu lado: a chave fundamental da vida é o relacionamento. Meus filhos, esse é um dos segredos maiores e mais importantes da vida: os relacionamentos. Então, anote mais uma vez: os relacionamentos é o único estilo de vida que produz uma vida de eterna satisfação. O que vai gerar complemento, satisfação, bem-estar são os relacionamentos. Uma vez que entendemos que a casa de Deus não se refere a um lugar, mas sim ao relacionamento que Deus tem com o Filho e com o Espírito Santo, eu quero te dizer que Deus tem o propósito de expandir o seu lar. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou repetir.
os relacionamentos é o único estilo de vida que produz uma satisfação eterna. É o único estilo de vida que produz satisfação. E uma vez que nós entendemos que a casa, a morada de Deus, não se refere a um lugar, mas sim o relacionamento que Deus tem com o Filho e com o Espírito Santo. A casa de Deus não é um lugar, e sim o quê? O relacionamento que Deus tem com quem? Com o Filho e com o Espírito Santo. Diga, a casa de Deus é o relacionamento que Deus tem com Jesus e com o Espírito Santo. Uma vez que você entendeu que a casa de Deus é isso, eu quero dizer que o propósito de Deus é expandir a sua casa, é expandir o seu lar. Ou seja, Ele não quer só se relacionar com Jesus e com o Espírito Santo. Veja João 17:20 no telão, por favor. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também, olha só, que eles também o quê? Olha o que Jesus está dizendo, assim como nós somos um, assim como nós moramos na mesma casa, assim como tu, Pai, vives em mim, assim como nós nos amamos desde antes da criação do mundo, a minha oração é que também eles, os que crerão em mim, se relacionem contigo da mesma forma, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga, que eles também estejam em nós. Melhor, que eles também estejam em nós. Vejam só, uma das principais missões de Jesus é integrar os seus discípulos à casa de Deus. Uma das principais missões de Jesus é integrar você à casa do Pai. Uma das principais missões de Jesus é colocar você dentro dessa casa. Dentro dessa casa. Dentro desse lar. Foi isso que ele orou para o Pai. Pai, a nossa casa é muito massa. Posso pregar assim? A nossa casa é muito show. A nossa casa é muito top. Eu me sinto amado demais aqui. O nosso relacionamento é muito bom. Então, Pai, deixa eu te pedir uma coisa. É tão bom essa morada, é tão bom morar aqui com o Senhor, estar aqui com o Senhor, que eu quero te pedir algo, que todos aqueles que um dia venham a crer em mim, possam morar nessa casa também. Possam morar nessa casa também. Só que aí você entendeu que essa casa não se refere a um lugar. Ou seja, Jesus está dizendo que a forma que nós nos relacionamos possa ser a forma que aqueles que crerão em mim se relacionem contigo também. Então diga assim, uma das principais missões de Jesus é me levar para dentro dessa casa, para a casa do Pai. Agora, você sabe para que Jesus quer te levar para essa casa? Você sabe por que Jesus quer te levar para essa casa? Fica comigo aqui. É uma mensagem simples, mas com muitos detalhes. Se você não ficar ligado, você não vai entendê-la. Você sabe por que Jesus quer te levar para essa morada? Você sabe por que Jesus quer te levar para essa casa? Para que tenhamos o estilo de vida. O objetivo de Jesus te levar para a casa é para que você e eu possamos ter o estilo de vida de Deus.
Vou repetir. O para quê de Jesus desejar te levar para a casa é para que você e eu tenhamos o estilo de vida de Deus. Ou seja, um estilo de vida que consiste em amar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros, respeitar uns aos outros, honrar uns aos outros. Portanto, em outras palavras, um estilo de vida que reflete a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um estilo de vida que reflete a casa, a primeira morada, a primeira habitação do universo. Assim como Deus é um com o Filho e com o Espírito Santo, Deus deseja que sejamos um com os nossos irmãos. Fala para quem está ao teu lado. Assim, diga para ele, entendendo o que você está falando, por favor. Assim como Deus é um com Jesus e com o Espírito Santo, Ele deseja que eu seja um com você. Você entendeu agora porque tem gente que está todo domingo na igreja, até serve em algo no reino, mas tem um vazio ainda dentro dele, porque ele não entendeu ainda sobre a casa. Mas nessa manhã você está entendendo que uma das principais missões de Jesus é que você ame as pessoas, você se relacione. Que tenhamos relacionamentos sinceros e verdadeiros. Escute e entenda: o propósito de Deus é que pessoas sejam o seu lugar da sua habitação. Vou repetir e melhorar. O propósito de Deus é que pessoas sejam o lugar da sua habitação. Diga assim: o propósito de Deus é que eu seja o lugar da sua habitação. Mais uma vez, o propósito de Deus é que eu seja o lugar da sua habitação. Diga mais uma vez: o propósito de Deus é que as pessoas que eu conheço e que nem conheço sejam o lugar da sua habitação. Ei, Deus deseja morar em nós. Agora, Deus, Ele deseja morar em nós, não é porque Ele é pobre e não tem casa. Deus, Ele deseja morar em nós, não é porque Ele não tenha aonde habitar, aonde morar. Deus deseja morar em você, porque Ele quer que você viva com as pessoas a mesma vida que Ele vive com Jesus e com o Espírito Santo. É aqui que eu queria chegar. Deus, Ele quer morar em você não só para que você sinta-se que tem paz. Também eu dou a paz que o mundo não pode te dar. Também. Deus, Ele quer morar em você não só para que você se sinta perdoado e amado, porque também todo aquele que nele crê será salvo, será perdoado. Mas Deus também quer morar em você, e principalmente Ele quer te fazer membro da casa, porque Ele deseja que você viva com as pessoas a mesma vida que Ele tem
o mesmo estilo de vida que ele leva com o Filho e com o Espírito Santo. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: sabe aquela pessoa difícil? Sabe o pessoal lá do trabalho, da faculdade, da tua família, vizinhos? Ei, Deus deseja morar em você, para que você tenha com essas pessoas o mesmo estilo de vida que Ele tem com Jesus e com o Espírito Santo. Quantos estão tendo revelação nessa manhã? Escute e anote. Os homens só conseguirão viver o plano de Deus se viverem a vida de uns aos outros. Você só viverá o plano de Deus se você viver a vida de amar e servir as pessoas. Pastor, eu quero ser realizado. Como eu faço? Ame e sirva as pessoas. Porque é isso que tem dentro dessa casa. Porque é o que você vai encontrar na casa, nessa morada, nessa habitação. Pastor, eu quero ser um empresário bem sucedido. Ame e sirva as pessoas. Vez ou outra, eu converso com algum empresário, com alguém tão bem sucedido financeiramente, mas não é completo, não é realizado, falta algo, é um vazio. Meus filhos, minhas filhas, essa é a palavra-chave para vivermos o plano de Deus: amarmos as pessoas. Essa é a palavra-chave para vivermos o plano de Deus: ajudarmos as pessoas, servirmos as pessoas. A prática desse princípio te levará a uma vida de incrível abundância. No entanto, eu preciso também dizer que quem não vive essa prática levará uma vida de destruição e ruína, de vazio. Eu quero concluir essa mensagem falando de uma pesquisa. Uma pesquisa que foi liderada por um cientista de Harvard, o Dr. Robert Putnam. E essa pesquisa nos fala que quem não vive a prática de uns aos outros, ou seja, amar uns aos outros, servir uns aos outros, levará uma vida de destruição e ruína. Uma pesquisa feita por um cientista de Harvard, que não foi feita pelo cunho espiritual, e sim científico. O Dr. Robert, com a sua equipe, acompanhou a vida de 7.000 pessoas durante 9 anos. A pesquisa dele durou 9 anos, em cima de 7.000 pessoas. No final desses 9 anos, eles entenderam, e a equipe descobriu, que pessoas cujo o estilo de vida era de maior isolamento,
o número de mortos nesse grupo era 3 vezes maior do que no grupo que se relacionavam muito. Diga, uau! Eles também descobriram que se você não pertence a nenhum grupo e decide pertencer a um, começa a fazer parte de um, ou seja, começa a se relacionar de uma forma mais profunda, você diminui pela metade a chance de morrer durante os próximos anos. Digo, uau! Agora, essa pesquisa, como eu vos falei, trata somente de relacionamento humano de uma forma geral. Ou seja, mesmo sem o envolvimento de Deus, viver em comunidade, se relacionar com as pessoas, é algo essencial para a existência humana. Então, diante disso, imagine só o que ocorre quando as pessoas tornam-se a casa do próprio Deus. Imagina só o que pode ocorrer quando as pessoas começam a ter o relacionamento com Deus e com outras pessoas, o mesmo relacionamento que Deus tem com o Filho e com o Espírito Santo. Queridos, quando alguém entende esse mistério, isso aqui é um mistério, ela desejará certamente que isso seja uma prioridade na vida dela. Quando ela entende esse mistério, ela sai de uma reunião, começa dizendo: eu vou mudar meu estilo de vida. A partir de hoje, o meu estilo de vida será de uns para com os outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. E aqui, no seu novo lar, a sua igreja oferece esse estilo de vida. A sua igreja te dá a oportunidade de você desenvolver esse estilo de vida, seja através das nossas células, ou principalmente através das nossas células, seja através das nossas reuniões de domingos, seja através do voluntariado, servindo no Compaixão toda quarta-feira, indo para as praças, dar sopas a moradores de rua, seja no acolhimento, recebendo por pessoas com um abraço na porta, seja através das células, evangelizando em todo e qualquer lugar. Concluindo, quem tem esse estilo de vida vai viver a vida abundante que Deus tem para ela. Então eu quero te perguntar: qual tem sido a prioridade da tua vida? Coisas ou pessoas? Não, pastor, eu corro atrás de coisas para que pessoas possam ser cuidadas. Em outras palavras, pastor, eu corro atrás de coisas, eu trabalho demais para que a minha família tenha um conforto. A sua família tem conforto ou tem você? Às vezes a família tem conforto, mas não tem o pai, não tem a mãe, não tem o cônjuge. Então, qual tem sido a prioridade da tua vida? Coisas ou pessoas? Quais são as coisas que você mais tem empregado o seu tempo e esforço? Pensa sobre isso nessa manhã. Você está vivendo como Deus deseja que você viva? Eu entendo
que existem muitas pessoas que não estão vivendo o estilo de vida de uns aos outros. Eu entendo isso, porque ainda não entenderam o poder desse princípio. Queridos, o propósito eterno de Deus é que você seja a casa dele, e assim viva como ele vive com o Filho e com o Espírito Santo, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, respeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros e levando uns aos outros a Cristo. Repito, você pode viver esse estilo de vida através de uma célula da sua igreja, através das nossas reuniões de domingo. Diga assim: Deus me criou com um propósito, o propósito de ajudar pessoas, de servir pessoas, de amar as pessoas. Diga: Deus me criou com um propósito de ser a casa. Quantos querem viver o propósito eterno de Deus? Quantos querem ser a casa de Deus? Quantos querem amar mais e mais as pessoas?